E aí, galerinha da Química, como vocês estão? Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, né, com o equilíbrio iônico e também alguns outros equilíbrios que estão envolvidos no equilíbrio químico. Bom, primeiramente, antes da gente adentrar de fato no conteúdo de equilíbrio iônico, né, a gente precisa entender também outros, né, conceitos que são pré-requisitos e são necessários para a gente ir direto para equilíbrio iônico. Bom, a gente precisa entender o que são íons, o que são ácidos e o que são bases. Bom, aqui a gente vai começar trabalhando com o que são íons, a gente vai trabalhar também com ânion e cátion. Bom, o que são íons? Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações químicas, podendo, se classificar entre ânions e cátion. E o que são ânion? Ânion é um átomo que recebe elétron e aí, consequentemente, ele fica carregado eletricamente. Um exemplo básico aqui é o íon cloreto. E já o cátion é um átomo que perde elétrons e, consequentemente, ele adquire uma carga positiva. Um exemplo básico aqui é o alumínio 3. Bom, aqui agora a gente vai trabalhar o que são ácidos. Né? E aqui a teoria que a gente vai estudar vai ser a teoria de Bronsted-Lowry. Né? A teoria de Bronsted-Lowry fala que o ácido é qualquer substância que é capaz de doar prótons, ou seja, tem a capacidade de doar prótons. Né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem a reação do ácido clorídrico reagindo com a amônio, que consequentemente ela irá formar o íon amônio mais o íon cloreto. Então, ou seja, aqui é um exemplo prático de um ácido de bronze. E aqui também a gente trouxe uma outra teoria, que é a teoria de Arrhenius, também baseada, atrelada ao que são ácidos, e Arrhenius diz que ácidos são compostos moleculares que sofrem processo de ionização meio aquoso. E o que é esse processo de ionização? Esse processo de ionização é onde os átomos, ou um grupo de átomos podem ficar carregados eletricamente. E aqui a gente tem um exemplo básico, a gente tem o exemplo do ácido sulfídrico reagindo mais 2 moléculas de água, que irá formar 2 moléculas de hidrônio mais o íon sulfeto. Agora a gente vai trabalhar aqui, vai tratar de alguns exemplos de ácidos que a gente pode perceber no cotidiano. Bom, o primeiro ácido que a gente vai tratar e trabalhar aqui é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, para quem não sabe, é aquele ácido que está no nosso estômago, conhecido como o suco gástrico. E também, industrialmente, ele é muito utilizado também na fabricação de produtos de limpeza. E o outro ácido bem conhecido também é o ácido nítrico. O ácido nítrico é bastante utilizado na fabricação de explosivos e fertilizantes. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o ácido nítrico ele foi muito utilizado, principalmente na construção de explosivos. Bom, agora que a gente vai trabalhar o que são bases. E aqui, novamente, a teoria que a gente vai se basear vai ser a teoria de Bronsted-Lowry, que vai dizer que base é toda substância capaz de receber um próton. Então, aqui a gente vai ter um exemplo de uma base de Bronsted-Lowry. A gente vai ter amônio reagindo com a água e, consequentemente, irá formar o íon amônio mais o hidroxila. Ou seja, essa base ela vai ter a capacidade de receber um próton, o próprio íon amônio. E segundo Arrhenius, as bases são formadas por compostos iônicos em meio aquoso, que podem sofrer o processo de dissociação, que na verdade elas vão sofrer esse processo de dissociação. E aqui a gente tem um exemplo básico de uma base de Arrhenius, que é o hidróxido de sódio. Quando dissociado em água, ele irá formar o íon sódio mais o hidroxila. E o que poderia ser esse processo de dissociação? Esse processo de dissociação, a gente pode falar como se fosse a separação dos íons, que é a partir dos compostos iônicos que são dissolvidos em água. Então eles vão ser separados através de uma
de uma reação com água. E agora aqui a gente vai observar alguns exemplos da aplicação das bases do nosso dia a dia. A primeira base que a gente vai trabalhar vai ser o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele é um sólido branco muito corrosivo e tóxico, usado principalmente na produção de sabão. Ou seja, então, aquelas pessoas que têm o costume de fabricar o seu próprio sabão em casa, que também é conhecido muito também como a soda cáustica. E agora outra base que a gente vai trabalhar vai ser o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio ele é muito utilizado como produto farmacêutico, né? Como os próprios antiácidos e laxantes. E aqui agora a gente vai trabalhar um pouquinho com as forças de ácidos e bases. Bom, primeiramente a gente precisa entender como é que funciona isso. Os ácidos eles são fortes quando a sua reação com o solvente é suficientemente completa, de forma que não restam moléculas de soluto não dissociadas na relação. Ou seja, a gente tem um exemplo básico aqui. A gente tem um exemplo de um ácido forte, um ácido clorídrico mais água. Então, esse ácido forte, esse ácido clorídrico mais a água, dentro do sistema de equilíbrio, ele vai gerar um hidrônio mais um cloreto. Ou seja, todo ácido forte ele vai ter a capacidade de gerar um par conjugado. Já o ácido fraco, a gente pode entender que ele não se desprotoniza completamente na reação. Ou seja, ele não vai perder todos os seus prótons. Um exemplo de ácido fraco aqui é o íon amônio reagindo com a água dentro do sistema de equilíbrio, que irá formar o íon hidrônio mais amônio. E um exemplo de base forte, a gente pode trabalhar com até o próprio íon amônio mais a água dentro do sistema de equilíbrio mais o hidrônio mais amônio. Então, a base forte não poderia ser a base forte. A base forte é quando ela sofre um processo de dissociação facilmente. Como no exemplo aqui do amônio mais a água, ela vai sofrer um processo de dissociação facilmente e, consequentemente, ela vai ter uma liberação de cátions e ânions. Então, por isso que ela vai ser uma base forte, porque ela vai ter uma fácil dissociação e, consequentemente, tem uma liberação de cátions e ânions. Bom, agora que a gente vai entender, né, o que é a constante de equilíbrio iônico e também é atrelada à constante de ionização. Bom, o equilíbrio iônico ele é um caso muito particular do equilíbrio químico, ou seja, o equilíbrio iônico ele está dentro do universo do equilíbrio químico. O mesmo estuda o comportamento dos íons em soluções. Portanto, todo equilíbrio químico que envolve participação de íons é denominado equilíbrio iônico. Então, ou seja, o equilíbrio iônico é quando você vai ter a participação dos íons, presentes na solução. Bom, e aqui primeiro a gente vai trabalhar com uma constante de ionização, que é conhecida por Ki. Seja em uma ionização, seja em uma dissociação, podemos determinar a expressão Ki, que é conhecida como a constante de ionização. Para isso, basta multiplicar a concentração molar dos produtos no numerador e dividir pela concentração molar dos reagentes no denominador. Bom, agora que a gente vai trabalhar com uma constante de acidez, que consequentemente é representada por K. Bom, a gente tem um exemplo básico aqui. Essa constante de acidez numa reação, a gente vai ter o ácido clorídrico reagindo com a água dentro do sistema de equilíbrio, produzindo o hidrônio mais um cloreto. E como vai ficar essa reação dentro do equilíbrio? A gente vai ter os produtos, o hidrônio e o cloreto, sobre os reagentes. Mas a gente pode perceber que a água ela não vai entrar nesse sistema de equilíbrio. Por que a água não vai entrar nesse sistema de equilíbrio? Porque a água é um solvente puro e, consequentemente, ela vai ser incorporada na própria constante. E também vale lembrar que quanto maior o valor de K, mais forte será o seu ácido.
E agora a gente vai trabalhar com outra constante, que é a constante de dissociação das bases, que é representada por K2, que é conhecida como a constante de basicidade. E aqui, para vocês, eu trago um exemplo básico dessa constante de basicidade. A gente vai ter o hidróxido de sódio, que dissolvido em água, ele irá formar o íon sódio, o meio aquoso, mais o íon hidroxila, o meio aquoso. E como é que vai ficar no equilíbrio? Bom, a gente vai ter a constante de basicidade, produtos sobre reagentes. E também vale lembrar que quanto maior o valor de KB, mais forte será a sua base. Bom, o equilíbrio da água é formado quando as moléculas de água se auto-ionizam, resultando na formação de um par de espécies iônicas, o hidrônio e o hidroxário. Então, como é que vai funcionar? A gente tem um exemplo básico aqui, a gente vai ter duas moléculas de água que vão reagir dentro do sistema de equilíbrio, e aí, consequentemente, elas vão produzir um hidrônio e um hidroxila. E aí, representado na constante de kW, a gente pode representar kW igual o produto do hidrônio vezes o produto da hidroxila. E aí a gente pode perceber que a água ela não vai entrar nesse sistema de equilíbrio, porque ela é somente pura. E uma outra forma de representar esse kW, constante iônica da água, é representada por Ka, constante de acidez, vezes Kb, constante de basicidade. Também vale lembrar que o valor de kW é definido como 1 vezes 10 a menos 14 a uma dada temperatura fixa. Bom, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a constante de produto de solubilidade. E o que quer dizer esse KPS? KPS é a sigla que representa a constante de produto de solubilidade, utilizada quando há equilíbrio químico em uma solução formada por um soluto, ou seja, KPS ele se refere ao produto da multiplicação das quantidades de matérias dos íons presentes na solução. Então, ou seja, o KPS ele vai apenas trabalhar com os íons da solução. A gente que vai ter o sulfato de bário, dentro do equilíbrio, reagindo com água, vai formar o bário mais o sulfato. Agora, representando isso dentro da constante do produto de solubilidade, a gente vai ter o que? A multiplicação dos íons. Vai ter a multiplicação do íon bário vezes o ânion sulfato. Então é dessa maneira que a gente representa o KPS. Agora vamos para um exercício. Calcule a concentração de íons hidrônios presente em uma solução de ácido acético com a concentração igual a 0,10 mol por litro, sabendo que a constante do ácido, que é o Ka, é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Tá? O primeiro passo para a gente resolver o exercício, a gente estabelece as relações. A gente fez aqui essa tabelinha, colocamos a primeira etapa, a molaridade inicial, no caso do ácido acético, 0,1 mol por litro, que foi o que o exercício me deu. Na segunda etapa, a gente colocou as mudanças de molaridade, colocamos aqui o X positivo, porque é onde ocorre a formação dos reagentes. E a molaridade de equilíbrio, na terceira etapa, a gente pegou as duas e subtraiu uma pela outra. E já colocamos aqui na formulazinha. Como a concentração de H3O+, é desprezível em relação à concentração do ácido acético, isso é, ela é bem menor do que 0,1 mol, temos a constante de equilíbrio igual à concentração de H3O+, elevado ao quadrado, dividido pela concentração do ácido acético. Daí, a gente substitui os valores, que o enunciado já dá pra gente, que multiplica cruzado, o 2 que está em potência passa como raiz, e logo temos a concentração dos íons hidrônios presente na solução, que é 1,3 vezes 10 elevado a menos 3.
A próxima questão diz o seguinte: calcule a concentração dos íons hidróxidos presentes em uma solução de NH3 igual a 0,0750 mol por litro e Kb igual a 1,75 vezes 10 a menos 5. Pessoal, note que na pergunta anterior ele queria a concentração de íons hidrônios, né? Nessa ele já pede os íons hidróxidos e já dá o valor do Kb, né? Então a gente já sabe que vamos trabalhar com a constante de basicidade. E o mecanismo de resolução é o mesmo da questão anterior. Primeiro a gente escreve a reação química e depois a expressão de constante de equilíbrio. Depois a gente estabelece as relações, né? A molaridade inicial, que é o que o enunciado me dá, depois a mudança de molaridade, depois pegamos uma, subtraímos pela outra e temos a molaridade de equilíbrio, depois colocamos na formulazinha e substituímos os valores que o enunciado já dá pra gente. E depois a gente multiplica cruzado, pega a potência, colocamos na raiz e logo encontramos a concentração de íons hidrônios presente na solução, que é 1,14 vezes 10 a menos 3 mol por litro. O próximo exercício diz o seguinte: a solubilidade do sulfato de chumbo, 303,2 gramas por mol, em água é igual a 0,045 gramas por litro a 25 graus Celsius. Qual é o KPS do sal nessa temperatura? E aí ele dá aqui a equação pra gente. O primeiro passo pra gente encontrar o KPS é encontrar a molaridade. Então a gente vai pegar a fórmula da molaridade, que é a molaridade igual a concentração dividido pela massa molar, que ele já dá pra gente aqui no enunciado, né? A concentração é 0,045 gramas por litro e a massa molar 303,2 gramas por mol. Daí a gente encontra a molaridade, que é 1,48 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Daí a gente substitui os valores para encontrar o KPS. Como a gente viu, para a gente encontrar o KPS a gente multiplica os produtos, né? Daí a gente vai ter o resultado de 2,19 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Agora vamos aprender o que é pH e pOH? Bom, pessoal, o pH é a sigla que utilizamos para indicar a concentração em mol por litro de cátion hidrônio, que é o H3O+. Já o pOH é a sigla que utilizamos para indicar a concentração em mol por litro do ânions hidrônio, que é o OH-. E para calcular o pH e pOH a gente usa o log, né? O pOH a gente usa o menos o log de H3O+, e o pOH o log de OH-. Os valores utilizados para o pH têm como referência a constante de ionização Kw da água, na temperatura 25 graus Celsius, o que é igual a 10 elevado a menos 14. Nessa temperatura, as concentrações de íons hidrônios e hidróxidos produzidos pela água são absolutamente iguais, ou seja, 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Agora, para ilustrar, a gente trouxe aqui para vocês a escala de pH, onde a gente trabalha do 0 ao 14, né? Sendo do 0 ao 7 substâncias ácidas e do 7 ao 14 substâncias básicas. E a substância que consegue ali se manter no 7 são as substâncias neutras. E para fechar nossa aula, nós vamos resolver mais um exercício, dessa vez envolvendo os conceitos de pH e de pOH. A questão diz o seguinte: qual o pH de uma solução de hidróxido de sódio a 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro? Bom, pela
nós vemos que o hidróxido de sódio em meio aquoso libera OH-, né? Logo, estamos trabalhando com uma base. E por se tratar de uma base, a gente vai usar a equação de pOH para encontrar o valor de pH, que é o que o enunciado pede para gente. Usando a fórmula do pOH, nós vamos pegar o valor que o enunciado dá para gente, colocar na fórmula e vamos chegar ao valor de 1,69. Nós sabemos que a soma do pH e do pOH é igual a 14. Como a gente já tem o valor do pOH, nós vamos colocar na fórmulazinha e conseguir chegar ao valor de pH, que é 12,31. E é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa aula de equilíbrio iônico. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Vocês podem estar também seguindo, compartilhando, curtindo. E tenham um ótimo estudo.